Sejam todos bem-vindos. A gente fez um evento aqui com muito carinho para trazer para vocês detalhes sobre como a gente imagina o bom uso dos dispositivos Apple na perspectiva do ensino híbrido, respeitando aqui a agenda e o horário de vocês e agradecendo a pontualidade. A gente vai começar e não se preocupem, o evento está sendo gravado, então se vocês quiserem rever algum detalhe, se vocês quiserem retomar algum assunto, no final do evento a gente vai mandar um e-mail para vocês, igual a gente fez no último, e faremos assim na medida que a gente vai avançando. Bom, sejam bem-vindos novamente. Eu sou o Guilherme, eu trabalho na Sejunta e cuido da implementação de projetos Apple dentro de instituições de ensino. E a minha experiência é muito desenhando o projeto e apoiando, especialmente nos bastidores, para que tudo aconteça bem. Junto comigo tem o Yuri. O Yuri é o nosso coordenador de tecnologias educacionais. Ele está aqui junto com a gente para falar sobre a parte do ensino híbrido, trazer também algumas perspectivas de trabalho e uso do dispositivo em sala de aula na prática. E no chat, o Leonardo, que é nosso especialista de tecnologias educacionais também, estará apoiando vocês e passando as orientações conforme a gente vai avançando. A agenda de hoje, compartilhando um pouco, vou trazer muito brevemente informações sobre a Sejunta, o que a Sejunta é, o que a gente faz, quais são os desafios desse novo momento contemporâneo, digamos assim, que a gente vive, mas sem muito detalhe também, porque eu sei que todo mundo já está mais do que acostumado, né, de ouvir do novo normal, de ouvir com relação a pandemia, então a gente vai passar muito rapidamente sobre isso. A gente vai falar bastante sobre quais rotinas a gente pode adotar nos anos iniciais de educação infantil, quais rotinas podem funcionar também no ensino fundamental 2 e médio, como que o nosso time de TI da instituição pode apoiar caso a gente opte por uma transmissão simultânea, por exemplo, de conteúdo para os alunos em casa, e também compartilhar com vocês um caso de sucesso de um experimento que fizemos junto com uma escola certificada pela Apple, uma Apple Distinguished School, sobre essa perspectiva de trabalho, de como a gente está fazendo e, por fim, como dar os próximos passos. Passando aqui, a Sejunta, assim como eu comentei muito brevemente, eu vou trazer uma síntese do que fazemos. E nós somos o principal parceiro da Apple no Brasil para a educação, conduzimos alguns projetos, e desses projetos foram mais de 135 instituições de ensino diferentes que a gente teve a oportunidade de apoiar, de implementar o projeto, de formar professores, e falando em formações, foram mais de 900 delas, muito felizes, inclusive, a gente tem colecionado feedbacks muito positivos. Foram mais de 12 mil dispositivos implementados nessas instituições de ensino e mais de 25 mil professores que a gente se relacionou nas nossas formações. Tudo isso a gente resume como sendo a grande proposta da Sejunta, o controle do próprio projeto de tecnologia, isso porque a gente consegue dar bastante escala, bastante vazão para essa necessidade. Algumas instituições de ensino já confiaram no nosso trabalho, muitas continuam confiando e tem sido um momento muito legal viver essa retomada das aulas, né? Essa retomada da aula presencial tem sido muito divertida. Muito brevemente, gostaria de trazer aqui nossa visão sobre o dispositivo, sobre o iPad, sobre o que a gente acha, o que a gente acredita sobre a ferramenta em si. O dispositivo iPad para a gente, ele é o dispositivo mais versátil para a educação. Isso porque nele funcionam ferramentas Google, ferramentas Microsoft, ferramentas da Adobe, ferramentas de qualquer seja o sistema de ensino ou qualquer seja o sistema de compartilhamento de informações em nuvem que vocês queiram usar. E serve também para fazer as transmissões ao vivo de aulas, né, caso a gente queira, e ele cai como uma luva, tem um encaixe perfeito. O iPad, ele tem uma suíte nativa de recursos e de aplicativos que podem, de cara, apoiar a gente em alguns pontos específicos, como, por exemplo, ciência de dados com planilhas, como, por exemplo, produção de podcasts com GarageBand, como, por exemplo, programação com Swift Playgrounds, edição de texto com Pages, e por aí vai. E tem também, claro, toda uma compatibilidade com sistemas. É muito comum a gente conversar com algumas escolas, a gente conversar com algumas pessoas e a questão de compatibilidade ser levantada. Então, mas o iPad conversa com o meu LMS, conversa com o meu sistema de informação, conversa com os meus recursos de videoconferência, conversa com a minha suíte Google ou Microsoft que eu já uso. A grande verdade é que ele conversa, ele é compatível com a maior parte dos sistemas que são open sources, que nós chamamos, né, que são de
produção compartilhada e pública na internet, com os LMS, seja o Moodle, seja o Canvas, seja o Blackboard, tem recursos disponíveis no iPad para eles. Tem também as ferramentas de videoconferência. A Apple recomenda sempre o Zoom e o Webex da Cisco, mas Google Meeting, por exemplo, funciona super bem, outros vários funcionam bem também. E quando a gente fala de Google e Microsoft, principalmente, funcionam muito bem. Inclusive, a gente tem ouvido com uma certa frequência de algumas escolas que o iPad é o melhor dispositivo para rodar os sistemas Google, e a gente fica muito empolgado com isso, porque a gente vê que não tem muito conflito, né? Que a gente pode usar tudo, que está tudo bem. E o que eu mais gosto de trazer é que o iPad nos dá escolhas e possibilidades. Então, independente do caminho que a gente adotar no nosso projeto, independente do objetivo pedagógico que a gente tiver, independente da expectativa que a gente tiver do próprio projeto da instituição de ensino, o iPad sempre vai acompanhar. A gente pode, por exemplo, mudar de Microsoft para Google, o iPad vai dar conta, vai acompanhar o projeto. A gente pode mudar de Google para Apple, enfim, todas essas mudanças o iPad acompanha, e a gente está muito feliz de trazer esse conteúdo para vocês. Passando aqui para uma outra parte da nossa apresentação, que são os desafios, eu chamo de back to campus, né? Não é exatamente um volta às aulas, porque as aulas não pararam. Acho que os olhares cansados de vocês denunciam, né, que não pararam, e os nossos também. A gente está dando duro, a gente está avançando bem, fazendo o possível e o impossível para que essas crianças consigam ter acesso a todas as informações. Mas qual é o desafio da volta fisicamente à instituição de ensino? Tem 5 pontos que a gente gosta de trazer. O primeiro deles, sem dúvida, é a segurança física. Então, como a gente garante que todo mundo vai estar seguro, com os equipamentos necessários de segurança, que a gente vai colocar avisos, adesivos de distanciamento social, todas as informações fisicamente dizendo, como que a gente garante o acesso a todo mundo. Então, a mesma informação tem que chegar a todos os nossos alunos, a todos os nossos professores, como que a gente garante isso. O apoio emocional, olhando principalmente para os docentes, para os alunos também, claro, para os alunos também, mas principalmente para os docentes, de como que está sendo esse período, como a gente pode apoiar, como isso tudo está pesando e está sendo cansativo, e principalmente como que a gente pode tratar isso para melhorar a nossa experiência esse ano que já está tão difícil. Também o apoio pedagógico aos alunos, principalmente. Então, a gente sabe que alguns alunos têm experiências remotamente dizendo que não são tão boas quanto as que eles têm presenciais, isso por conta de uma questão de costume, de uso de tecnologia, às vezes a família não acompanha muito bem também, então o apoio pedagógico ele é fundamental. E por fim, mas não menos importante, a formação e desenvolvimento profissional dos docentes. A gente bate muito nessa tecla, justamente porque a gente compara, né? Quantas formações, por exemplo, a gente recebeu de recursos digitais no ano passado? Agora, quantas formações a gente recebeu de recursos digitais esse ano? Então, a questão que fica é, por que a gente não fazia já a adoção desses métodos, né? Por exemplo, metodologias híbridas de ensino. Eu, particularmente, gosto muito do Flipped Classroom, que é um ponto que a gente vai trazer para cá, essa aula de aula invertida. Mas por que a gente não fazia tudo isso antes? E sem olhar para o passado, a gente olha muito para o futuro. O que a gente vai fazer daqui para frente para melhorar tudo isso, né? E falando sobre daqui para frente, como a gente pode melhorar essa prática, essa experiência, que tipo de rotinas a gente pode adotar para a educação infantil e anos iniciais? A gente separou aqui uma prática que tem funcionado muito bem. A gente trabalha com diversas escolas e uma escola em específico encantou demais a gente, fica em Tumbiara, no estado de Goiás. E dentre as conversas, melhor dizendo, surgiu uma grande discussão muito positiva sobre ensino híbrido e como a gente tornaria tangível essa prática de ensino híbrido. A gente dividiu em 2 momentos, isso porque a própria pandemia prevê que o retorno de aulas não vai ser 100% físico, né? Então, algumas crianças não voltam para a escola, algumas crianças voltam. A gente, infelizmente, não tem escolas grandes o suficiente para receber todo mundo com o distanciamento social aplicado. Então, a gente precisa fazer rodízio quando essas famílias aumentam o interesse em retornar. E como que a gente faz com que a experiência de todas elas sejam positivas e de alguma maneira parecidas? Então, algumas instituições de ensino estão adotando, por exemplo, rodízio por tempo. Então, a cada 15 dias, pedaço da turma vai, e nos outros 15 dias, esse pedaço da turma que tinha ido presencial passa a ter uma interação remota. Alguns com um ciclo menor de tempo, a cada 5 dias.
mas sempre com rodízios, sempre com rodízios. O bom desses formatos, o bom desses estilos de adoção de rodízio, é que a gente consegue garantir que parte estará 100% presencial, parte estará 100% online, e é exatamente aqui que a gente coloca algumas sugestões para vocês. O Yuri vai trazer mais detalhes, mas já antecipando um pouco, a gente gosta muito de, na perspectiva online, trabalhar os conceitos mais comuns. Então, por exemplo, se a gente está falando de matemática, a gente trabalha muitas coisas mais teóricas, mas sempre usando como apoio as aulas gravadas que a gente pode deixar disponível, as plataformas online que a gente usa, pode ser, por exemplo, o sistema de ensino, pode ser o aplicativo do Google Classroom, pode ser alguma nuvem interna que a gente usa, pode ser o projeto escolar da Apple. Independente do recurso, a gente se apoia muito neles para tornar disponível o conteúdo, e esse conteúdo disponível trabalha muito o desenvolvimento individual da criança. Então, a gente estimula a pesquisa dirigida, a leitura dos conteúdos, alguns exercícios são feitos também. Claro, espera-se também a conclusão individual deles, para que quando eles forem para o presencial, a gente consiga explorar melhor isso. Então, esse é o conceito de sala de aula invertida que a gente mencionou, que vai trazer para cá um pouquinho hoje. Quando esse aluno consome essas questões todas em casa, os conteúdos em casa, na prática, quando ele vai para a sala de aula, a gente consegue partir de um degrau um pouco mais alto, caso ele não tivesse feito, por exemplo. Então, aqui a gente passa para apostilas, para as habilidades socioemocionais que são tão importantes, especialmente no momento tão difícil como o que a gente vive. A gente faz a retomada das atividades que ele viu online e celebra os erros, celebra os acertos, celebra essa retomada de uma maneira geral. É muito legal usar o Kahoot, por exemplo, para fazer essa retomada, criar uma sensação gostosa de pertencimento ao conteúdo. Faz fichas de avaliação, mas principalmente promovendo a conclusão coletiva, ou seja, antes online houve uma conclusão individual, mas ali eu conflito as minhas ideias com o grupo, para ver se a minha ideia é compatível, se faz sentido, se eu cheguei numa conclusão que a maioria chegou, e também com a atividade de integração. Yuri, convido você agora para trazer mais detalhes, mais informações sobre essas práticas. Fica à vontade. Está no mudo. Agora sim, tirei do mudo. Perfeito. Primeiro, dar boa noite a todos. Estou muito feliz de falar com vocês, ver alguns rostos conhecidos e outros que virarão conhecidos. Então, estou bem feliz e gostei muito do ponto que você trouxe para a discussão, porque quando a gente enxerga, né, de uma maneira macro, a gente vê que tem muitos pontos interessantes para a gente trabalhar e muita coisa que a gente consegue construir ou continuar construindo, né? Então, quando a gente pega esses pontos que a gente tem tanto presencial quanto online, cada vez mais eles vão estar interligados e principalmente se tratando, já pensando numa perspectiva para esse finalzinho de ano e principalmente para o ano que vem, que nós vamos ter o novo normal, o presencial e o online vão estar muito juntos, né? E com isso vão vir muitas metodologias ativas, o ensino híbrido vai vir ainda mais forte, e para isso a gente vai ter esses pontos para se trabalhar. E dentro desses pontos, um dos aliados que a gente tem é a tecnologia. Claro, a tecnologia, por a tecnologia sozinha, iria ser só um pedaço de papel, mas com o auxílio da direção, coordenação e os professores, a gente consegue construir um currículo forte, conseguindo estruturar e desenvolver em cima de alguns pontos importantes, tanto presenciais quanto online. Então, aqui a gente tem alguns pontos listados, como, por exemplo, de conclusão coletiva, né? Quando a gente consegue pegar um determinado conteúdo e a gente consegue fazer como se fosse um desenvolvimento entre o grupo, né? E isso é uma prática que fica muito forte no presencial, como, por exemplo, o auxílio do iPad, a gente consegue construir isso dentro do ambiente de sala de aula. Então, pegando até o exemplo de como a gente faz de revezamento dentro da sala de aula, uma conclusão coletiva é quando a gente escolhe determinados pontos, determinados dias que a turma vai estar lá com a gente, principalmente se tratando dos anos iniciais e Fundo 1, e aí a gente consegue
terminar um conteúdo que a gente iniciou esse desenvolvimento. Além de, claro, pegar outros pontos como retomar um determinado conteúdo, desenvolver ele mais a fundo no momento presencial, para que a gente aproveite aquele momento que está em conjunto e consiga fazer essa tabelinha com o online. Além, claro, outro segundo ponto importante, que é o de atividade de integração, né? E isso é um dos pontos que vai vir muito forte, principalmente no ano que vem, pois os professores, né, coordenação, direção estão cientes que o ensino online nos salvou nesse ano tão difícil. Então, quando nós tivermos esses momentos presenciais, eles precisam ser muito importantes, principalmente na questão das competências socioemocionais. Então, as atividades de integração vão ser super importantes nos momentos presenciais e a tecnologia também pode ser um aliado nesses momentos, construindo recursos onde eles consigam explorar o sentimento deles, onde eles conseguiam empoderar esse aluno e dar essa palavra para ele não só construir em cima de um conteúdo, mas sim colocar o sentimento envolvido durante todo aquele período no desenvolvimento que ele se propõe. Um terceiro ponto que a gente tem super importante também é o de retomada e celebração. Então, aqui a gente consegue trabalhar um termo muito forte, que é o de sala de aula invertida. Então, é onde os alunos eles estudam um conteúdo prévio e aí super alinhado com o ensino online, e eles trazem isso como uma retomada no momento presencial, e aí a celebração também ajuda muito isso, porque daí a gente consegue pegar através dessa atividade e trabalhar também as competências socioemocionais, além de questões também psicomotoras e outras questões que a gente só consegue quando a gente está junto. Além de, claro, poder também alinhar nos pontos como as nossas fichas e como as nossas apostilas, que elas são totalmente alinhados desses estudos que a gente tem. Então, nós sabemos que cada instituição tem o seu material e isso é ótimo, porque alinhado com o conhecimento que vocês têm, junto com o que um iPad, por exemplo, pode construir, a gente consegue pegar aquele conteúdo que pode ser de uma apostila física, de uma ficha física, o aluno fazer um estudo prévio e, por exemplo, no momento presencial, ele desenvolver aquele conteúdo. A gente consegue que ele faça com a apostila um estudo e no presencial ele apresente, ele construa, enfim, as possibilidades são incríveis e junto com a tecnologia, junto com o iPad, a gente consegue realizar essa construção tanto, por exemplo, usando uma planilha para fazer uma curadoria de dados, usando uma ferramenta de vídeo para ele construir e dar fala para um roteiro, para um tutorial, para um documentário, ou usando, por exemplo, uma apresentação para ele construir de fato, né, uma sequência de slides. Então, tudo isso vira alinhado também com a apostila e com as fichas. E claro, não esquecer também das soft skills, que são trabalhando em paralelo junto com as nossas competências socioemocionais, que são super importantes, principalmente se tratando de um ano tão difícil, onde nós sentimos tanta falta de estar juntos, né, estar perto, elas vão ser essenciais para a gente trabalhar nos momentos que nós estivermos juntos, né? Então é mais um ponto super importante que a gente tem que trabalhar e deve ter um olhar atento, principalmente no nosso próximo ano. E claro, todos esses pontos do presenciais, eles são importantes, mas eles trabalham junto com o online. Então, retomando a fala que eu trouxe, tudo está interligado. Principalmente quando a gente pensa em pesquisa dirigida, então a gente consegue trabalhar um conceito de flipped classroom, onde os alunos eles pesquisam previamente e no momento presencial a gente discute aquele tema. A gente também consegue trabalhar modelos rotacionais, e é super importante falar isso, porque nós temos maneiras diferenciadas de empoderar os nossos professores e alunos. Isso a gente consegue trabalhar tanto com um número limitado de dispositivos, quanto do dispositivo um para um, onde o aluno tem um dispositivo e o professor também. Então, nos casos que o aluno tem e o professor tem, isso é ótimo, pois a gente consegue construir
tudo online, mas se a gente tem onde a instituição tem os dispositivos e eles são divididos, por exemplo, numa pesquisa dirigida, isso é ótimo, pois os alunos eles conseguem pesquisar esse conteúdo sem ter um dispositivo e quando a gente alinha com o presencial, eles conseguem usufruir desse iPad através daquela pesquisa dirigida que eles fizeram previamente. Então a gente também consegue fazer um ensino de rotação, onde também por grupos os alunos eles conseguem apresentar esse tema. Além de, claro, fazer outros pontos, como conclusão individual, então a gente consegue também limitar para que cada aluno entre em um conteúdo e a gente consiga dividir para que eles apresentem em grupo, e aí a gente consegue fazer também do presencial para online, do online para o presencial, além também de alinhar com a nossa plataforma online que a gente tem junto com o recurso e trazer essas entregas dos alunos dentro dessa plataforma e, claro, sem deixar a parte de leitura, a parte de escrita, que por mais que a gente esteja falando aqui sobre tecnologia, elas sempre vão ser importantes e um conhecimento não difere do outro. Então a gente consegue ir trabalhando os dois em conjunto e quanto mais formas de aprendizado a gente tiver e a gente conseguir passar isso para os nossos alunos, a gente garante o sorriso no rosto do outro lado e esse aprendizado mútuo do aluno trazendo esse conteúdo e o professor também encontrando diversas formas para que a gente consiga desenvolver o que a gente sabe mais fazer, que é ensinar. Então, alinhando os pontos presenciais com os online e pensando nesse novo normal que a gente vai ter, esses pontos em conjunto, junto com a tecnologia, a gente consegue fazer um ano melhor. Obrigado, Yuri, pela contribuição. Até somando na tua fala, é importante lembrar que não são todos os casos que tem iPad na escola e na residência ao mesmo tempo, né? Então, como que a gente faz com que isso funcione? No presencial, a gente pode optar por usar algumas ferramentas e recursos específicos. O Yuri vai trazer mais detalhes no próximo slide. E no online também, com a vantagem do online a gente poder usar diversas tecnologias e também o iPad, né? Então a gente pode usar ferramentas da nuvem da própria Apple, do Google, da Microsoft, sejam elas quais forem, ou o próprio sistema da instituição de ensino, e não é um problema. O importante é que a gente entenda o conceito, que a gente entenda que as ferramentas são meios e não fim, que elas são jeitos, que elas são caminhos que a gente pode usar para chegar a determinado objetivo, mas sempre entendendo que o mais importante é o conceito. O que a gente quer trazer aqui para vocês, então, não importa exatamente se eu vou usar o Pages para digitar textos e publicar livros no iPad, se eu vou usar o iMovie para produzir vídeos, tutoriais sobre alguma receita com as crianças, se eu vou usar o Numbers para fazer ciência de dados com planilhas, não importa exatamente o recurso. O que importa é a proposta e como a gente vai fazer esse diálogo entre o presencial e o online, visto que, de acordo com os pesquisadores da OMS, uma vacina deve estar disponível no Brasil ali por volta de março, abril. Então, a gente deve ter um ano que vem atípico ainda, a gente deve ter uma inércia do que a gente está vivendo hoje, e como que a gente prepara esse ano letivo do ano que vem, e como nós, docentes, nos preparamos para apoiar esse aluno, para apoiar a família e para apoiar o próprio projeto da instituição em planejamento. E Yuri, eu joguei a bola para você aqui de trazer um pouco desses itens relacionados aos cursos que a gente tem disponível e aí já adiantando todos de graça para todos vocês. Perfeito, Gui. Obrigado. E isso linka com os pontos que eu trouxe, porque são muitas coisas legais que a gente pode estudar, que a gente pode aprender, que a gente pode ir atrás, e a Sejunta é parceiro de todas as instituições nessa questão. Então, as instituições que quiserem entrar no site da sejunta.com.br/cursos, vocês vão encontrar curso das ferramentas nativas Apple. Então, como o Gui mencionou, com Pages, a gente pode tanto publicar livros quanto criar portfólios. A gente tem modelos escolares também que dá para a gente, por exemplo, compartilhar com os nossos alunos para eles produzirem. Nós temos curso de
iPad básico para aprender a mexer na ferramenta. Com GarageBand, nós temos cursos que ensinam como criar um podcast, uma contação de história, uma narrativa com GarageBand. Com Keynote, a gente ensina também como criar jogos fantásticos. Com o iPad, como a gente pode dividir a tela ou até usar um fundo verde para incrementar nossas aulas ou passar um trabalho diferenciado para os nossos alunos. Com Numbers também, um trabalho de curadoria de dados, além dos cursos que a gente também tem de metodologias ativas, tá? Então, como eu citei, nós temos o curso de ensino híbrido, onde ele mostra como trabalhar o ensino de rotação, que foi citado, como a gente pode alinhar o ensino presencial e à distância. Nós temos também curso de PBL, o nosso curso de Mindset Inovador, enfim, tem muita coisa legal e todos esses cursos, eles são parceiros de vocês, tá? Então, vocês podem entrar lá e nós temos os nossos cursos gratuitos e eu vi até que o Gui disponibilizou um voucher aí. Se você quiser dar mais detalhes, Gui, fica à vontade. Perfeito, Yuri. A gente quer muito apoiar as instituições de ensino e os docentes nessa trilha. A gente sabe que muito aprendemos e a gente sabe também que tem muito para seguir, então a gente quer apoiar vocês nesse sentido. Quando a gente pensa em pesquisa dirigida, quando a gente pensa em conclusões individuais, quando a gente pensa em produção do lado do aluno, nos dois ambientes, online ou presencial, a gente pode sempre contar com as tecnologias. E aí, especialmente na educação infantil e anos iniciais, a gente tem uma presença da tecnologia muito mais forte do lado do docente. Ou seja, geralmente a gente planeja atividades de um único lado, atividades são unilaterais. Então, o professor ele pode montar um Kahoot, por exemplo, para deixar a aula mais interativa, os assuntos de retomada mais interativos. A gente pode fazer videoaulas gravadas e usar o fundo verde, igual o Yuri trouxe. A gente pode desenvolver jogos junto com o Keynote, que é uma ferramenta de apresentações. E o mais legal disso é que lá no início eu mencionei da compatibilidade. Então, a gente sempre toma cuidado de associar o próximo passo. Então, por exemplo, eu tenho um iPad comigo, mas e o meu aluno que não tem iPad, como é que eu faço? Ele não acessa, né, a ferramenta, ele não acessa a minha produção, como é que acontece? Então, a gente toma cuidado de vincular todos esses ambientes aqui, todos os cursos, tudo que a gente faz com um próximo passo. Então, por exemplo, no Keynote, quando a gente faz um jogo dentro dele, dentro da plataforma de apresentações, a gente pode exportar ele para PDF e ele continua interativo para as crianças acessarem em casa. Assim como o iMovie exporta para qualquer tipo de vídeo que a gente pode mandar para o WhatsApp, por exemplo. O Numbers também é aberto pelo Excel, se a gente quiser que seja. O GarageBand ele exporta em mídias que também posso compartilhar pelo WhatsApp, por exemplo, ou no sistema online da escola. E a gente, junto com essas ferramentas, que são cursos mais instrucionais, a gente quer também disponibilizar para vocês os cursos de metodologias, em específico o de ensino híbrido, que é o tema de hoje. Então, a gente vai passar para vocês todas as informações no final do evento sobre como acessa o curso, etc., com os links também, não precisam se preocupar para acessar exatamente agora, mas ao mesmo tempo, já deixando aí o convite para vocês. O ideal, nesse caso, é associar a estratégia, o método em si, com a prática da ferramenta, e a gente tem sentido, assim, na nossa experiência com as mais de 135 escolas que a gente participou, que é a chave para garantir o sorriso no rosto dessas crianças ali no final da atividade. E falando agora também sobre a parte de Fundamental 2, anos finais e ensino médio, essa prática de sala de aula invertida, do jeito que a gente trouxe, funciona igual. É claro, com propostas e métodos diferentes, com atividades diferentes, mas o conceito em si pode ser aplicado. A diferença principal que a gente observa, que a gente conversou muito com as escolas, especialmente com crianças mais velhas, mais maduras de alguma maneira, é que a gente tem, para estes anos, mais conteúdo e também mais autonomia do lado deles. Então, como que isso muda a nossa perspectiva de trabalho e a nossa proposta para este ano, né? Enquanto plano de aula, enquanto aula em si? Eu gosto de trazer essa relação aqui porque, apesar de ser óbvia, ela precisa ser muito lembrada. Que quanto mais nova a criança, menos autonomia ela tem. Então, na educação infantil, a gente vê uma criança que tem pouca ou nenhuma autonomia,
Então, ela ainda está aprendendo a acessar as ferramentas de videoconferência, ela ainda está aprendendo a acessar os portais da escola, ela ainda está aprendendo a fazer algumas coisas. Então, é muito importante lembrar que, especialmente nesta etapa da vida letiva da criança, a gente precisa de atividades que sejam fáceis, não só na execução em si. Talvez na execução nem precise ser fácil, mas fácil no acesso. Então, plataformas como o Padlet, como o Seesaw, por exemplo, ajudam muito a família que está em casa, mas não está 100% disponível para a criança, para apoiar a criança no processo. Então, a gente precisa de plataformas que tornem fácil o acesso e, na medida que essa criança vai envelhecendo, que ela vai subindo os anos escolares, ela vai ficando com cada vez mais autonomia. E quando a gente olha para o ensino fundamental 2 e médio, a gente tem uma média ou alta autonomia. Ou seja, quando a gente para pensar na pandemia, no ensino emergencial remoto e como a gente está trabalhando isso com as instituições de ensino, a gente vê que nos anos finais e ensino médio está funcionando de alguma maneira. Então, a gente conseguiu continuar muito melhor, a gente conseguiu trazer o conteúdo dos vestibulares, a gente conseguiu avançar com um plano, a gente conseguiu fazer tudo. E o que as escolas estão passando a fazer, de outubro para cá, principalmente, que a gente vai trazer com um pouco mais de detalhes. O que as escolas estão fazendo, que é justamente uma aula simultânea, tanto presencial quanto remota. A gente acabou fazendo alguns testes e a gente faz questão de trazer aqui para vocês como que esses formatos podem ser adotados, porque é tudo muito novo, é tudo muito desafiador também, não vou mentir, é desafiador a gente reorganizar uma escola inteira para receber esses alunos, e é mais desafiador ainda a gente reorganizar as nossas aulas para fazer com que elas caibam ali para quem está na sala de aula e lá para quem está em casa assistindo. A gente fez alguns testes, que eu vou trazer mais dados para vocês, mas olhando para essa opção. Como que o TI, e esse é o ponto que a gente traz aqui da nossa agenda, como que o TI da nossa escola pode apoiar a gente e como que a gente pode levar mais informações para o TI. Afinal, não é sempre que as pessoas que trabalham com tecnologia conseguem resolver todos os problemas. Então, vou trazer para vocês algumas ideias aqui de como a gente implementou e como a gente teve sucesso com essas implementações. O primeiro cenário é o cenário que a gente considera como sendo o ideal. A gente tem 2 dispositivos na sala de aula, sendo o primeiro deles gravando a tela e transmitindo a tela para quem está em casa. Então, o slide que o professor usa, o vídeo que o professor passa, tudo isso está sendo transmitido simultaneamente para quem está em casa. E para não negligenciar, para não deixar de atender quem está na sala de aula fisicamente presente, a gente deixa isso também disponível no próprio projetor, na tela de projeção ou no televisor que a gente tem na sala de aula. Aí, um dos segredos que tem agora com relação a essa interação do docente com relação a quem está na sala e quem está em casa é justamente a questão de como eu passo os slides e como que eu capto áudio, é tudo muito confuso, né? Será que o áudio fica bom? Será que o áudio não fica bom? Como é que a gente pode avançar com isso? Então, esse cenário 1 para a gente é o melhor dos cenários, justamente porque a gente consegue trazer boas experiências para quem está na sala de aula e para quem está em casa. Acompanhando aqui os pontos, a gente tem um ponto 1, que é um iPad que está dedicado para a instituição, para a sala de aula, para aquela sala de aula em específico. Esse iPad ele tem a câmera ligada para poder mostrar para quem está em casa o conteúdo. A gente desativa o microfone desse iPad para não ter uma duplicação do áudio do espaço do ambiente em sala de aula. E no ponto 4, um pouco ali em cima da mesinha, a gente tem um iPad que ficaria com o professor. Esse iPad com o professor, ele estaria conectado também à videoconferência, e conectado à videoconferência, o professor conseguiria acessar os alunos que estão em casa, ver como é que eles estão, se eles estão interagindo, se eles estão fazendo alguma coisa pelo chat ou alguma coisa nesse sentido, levantando perguntas e questões, e ele também poderá controlar dali desse iPad, o espelhamento na sala de aula, no projetor ou na TV, usando uma Apple TV, por exemplo, ou usando alguma outra estratégia. É importante observar que a câmera desse dispositivo com o professor ficaria desativada, não só para que não haja uma confusão ali na câmera em si, uma concorrência com o principal, que é o conteúdo, mas também para economizar um pouco da internet, que a gente sabe que não é sempre disponível e por aí vai. E o microfone deste iPad, por sua vez, aberto para que o professor consiga se comunicar com quem está em casa.
Os alunos de casa, por sua vez, eles enxergariam a tela projetada pelo iPad do número 1 ali, e a gente observou que melhora a experiência dos alunos se eles forem na ferramenta de videoconferência e favoritar a telinha desse iPad. Então, por exemplo, esse iPad está com a tela, para não ficar transitando entre pessoas falantes, por exemplo, ele colocaria um PIN, uma ativação ali de fixar essa tela do docente, e aí ele conseguiria ter uma boa experiência. Outra coisa que é legal comentar aqui desse cenário é que muitos de vocês devem estar pensando agora, nossa, mas a gente não tem 2 dispositivos na nossa instituição, então como é que será que a gente pode fazer? A gente fez outros 2 cenários considerando quem não tem 2 dispositivos, mas quem tem apenas um por sala de aula. E aqui os requisitos desse primeiro cenário são conexão com a internet, a gente precisa de acesso e a gente vai trazer mais informações de o que é exatamente esse acesso. Recurso de videoconferência é importante e fundamental para esse funcionamento, para o funcionamento desse cenário. Um iPad para o professor transmitir o vídeo, outro para o professor fazer o espelhamento e captação do áudio, um tripé para apoiar e deixar fixo a tela, para não ter experiências negativas ou até ruins em casa. A questão da Apple TV para o espelhamento ou outra estratégia para compartilhar a tela com os alunos, que pode ser direto do iPad, por exemplo, e um projetor, ou uma tela de projeção, ou uma TV para compartilhar esse conteúdo com quem está na sala de aula, e por fim o sistema de áudio da sala de aula para oportunidades de uso de vídeo e por aí vai. Uma outra experiência que não está aqui, porque depende da instituição, depende de como a gente quer promover essa perspectiva de trabalho, mas que funciona muito bem, é o que a gente chama de aluno líder digital. Então, é muito confuso dar aula remotamente. É muito confuso dar aula presencial. Existem elementos ali que são particulares de cada um dos ambientes que tornam esse cenário, exige bastante energia do lado do docente. E quando a gente mistura os dois, daí fica um pouco mais difícil, né? Então, como que a gente consegue desenvolver alguma coisa nesse sentido para melhorar a experiência? O aluno líder digital, ele entra justamente nesse ponto. Então, seria um aluno que tem uma espécie de trabalho de monitoria dentro da sala de aula, que poderia, por exemplo, estar conectado na ferramenta de videoconferência, levantando as questões para o professor na sala de aula, fazendo uma intermediação do processo, quem está em casa e quem não está, e a gente comparou processos e projetos que tem esse aluno líder digital e que não tem, e a gente viu que a experiência de quem tem é melhor. O aluno consegue filtrar melhor nessa posição de aluno líder digital com cenários e melhorar e aprimorar a experiência do todo. O cenário 2, como eu mencionei, é um cenário que já não tem 2 dispositivos, mas que tem um dispositivo. Então, como que a gente pode trabalhar isso? Como a gente pode levar essa experiência para os nossos alunos, tanto presencialmente quanto remotamente, com apenas um dispositivo? A gente, então, tem ainda um dispositivo num tripé, posicionado ali, mirando para a lousa, mirando para a tela. A câmera desse dispositivo estaria ligado, mas esse cenário 2 ele tem uma variação. E uma das variações que a gente tem é de poder usar, por exemplo, um dispositivo pessoal, pode ser o meu celular, pode ser algum dispositivo que a escola me dá, mas algum dispositivo que eu posso ou não conectar com fone de ouvido para melhorar a captação de áudio e para aproximar de mim. Então, usando esse dispositivo, eu conecto ele também na ferramenta de videoconferência e de lá eu faço a mesma coisa, só que no lugar de usar o iPad do primeiro cenário, eu usaria aqui um segundo dispositivo, ou caso eu não tenha um dispositivo para usar, um fone Bluetooth conectado ao iPad. Muitas escolas estão adotando essa estratégia de dar fone Bluetooth para o docente, e é muito importante lembrar que compartilhar esse tipo de equipamento é muito delicado. Então, a gente sempre recomenda às instituições que deem fones individualmente para cada um docente. Neste caso, entrando um pouco mais nos detalhes, a gente tem no ponto 1 esse iPad que ainda é dedicado para a sala de aula, ele fica ali com a câmera ligada e com o microfone desligado. É opcional a questão do smartphone conectado na conferência para captação do áudio, mas neste cenário, independente se tem o smartphone ou não, a gente considera o uso de um fone de ouvido para captação do áudio e melhorar a experiência especificamente de quem está em casa. No ponto 8, a gente tem a tela projetada localmente na sala de aula. No primeiro momento, a gente tinha a consideração da Apple TV.
Aqui a gente pode usar a Apple TV ou não, a gente pode usar o computador da sala de aula, a gente pode usar algum outro instrumento disponível ali para a gente, mas ainda assim há a projeção. E por fim, no ponto 9, os alunos em casa acompanhando a mesma telinha. Os requisitos desse cenário aqui mudam um pouco, levando ali um ponto focal especialmente para o smartphone, né, que não é necessário, mas pode ser de grande ajuda. E no cenário 3, a gente tem a ausência do smartphone, do fone de ouvido, mas ainda assim a gente tem observado uma boa experiência de quem está em casa e de quem está na sala de aula com relação a esse modelo. Então, tem um dispositivo num tripé que está ali mostrando a sala, a tela projetada também localmente na sala de aula, só que dessa vez com a câmera e com o microfone ativos. E com esses dois itens ativos, a captação do áudio funciona melhor. O único cuidado que a gente tem que ter é com relação ao ruído de fato. Então, o docente, o professor tem que se aproximar desse dispositivo que está ali fixo para conseguir falar com clareza quem está na sala de aula. Em qualquer um dos cenários, é muito importante a gente considerar de fato o papel do aluno líder digital. Tem bastante artigo disponível na internet sobre isso, sobre como a gente pode adotar essa estratégia, como a gente pode apoiar, porque, por exemplo, um aluno que está online assistindo a aula, ele pode ser esse intermediador. Ele pode ser, de repente, o único com o microfone ativo para dialogar com o docente em sala de aula, para apoiar tudo isso. Neste cenário, a gente não tem ali o fone de ouvido, a gente não tem a presença dele para a captação do áudio, e a gente fez alguns testes e a gente a gente estressou bastante, digamos assim, esse modelo, para ver se a gente poderia sugeri-lo ou não. E a gente, felizmente, pode sugerir, a captação de áudio funcionou bem. O único cuidado que a gente teve que tomar aqui com relação ao espelhamento da tela é a lousa, caso ela dê muito reflexo, caso ela tenha algum tipo de interferência nesse sentido de iluminação para quem está em casa ver, só tomar cuidado de posicionar direitinho o iPad, mas essa é uma dica para todos os cenários. E aqui, nos requisitos, muda um pouco, são menos requisitos, mas ainda assim há alguns requisitos para existir esse cenário 3. Então, conexão com a internet, a ferramenta de videoconferência, o tripé para apoiar o dispositivo, o iPad ligado, mas dessa vez para captação do vídeo e do áudio, a projeção tem que existir também para que a gente consiga levar para quem está em casa o conteúdo, e, por fim, o sistema de áudio da sala de aula, caso a gente queira usar algum vídeo. Então, o sistema de áudio compartilharia o áudio e quem está em casa ouviria por meio do iPad que está posicionado. A gente fez esse teste em uma escola certificada pela Apple aqui no Brasil. São só 17 certificadas e a gente acompanha todas elas. E uma das que a gente esteve mais próximo nesse momento foi uma que fica em São Paulo. E antes de avançar, queria abrir aqui, Yuri, eu vi que teve movimentação no chat. Alguma coisa que você queira trazer, compartilhar ou pode seguir? Tranquilo, Gui. Nós tivemos aqui algumas movimentações, teve pessoas que comentaram sobre entrar, sobre o evento e até passando uma dica importante, é sempre bom tomar o cuidado de conseguir entrar pelo menos uns 5 minutinhos antes para a gente conseguir garantir que tenham acesso, porque é um sistema da Síntoma mesmo que ele fecha quando chega o momento da formação não, né, do evento, então só tomar esse cuidado. E houve também algumas questões de curiosidade sobre o espelhamento, sobre como nós podemos exibir esse iPad, e até o Léo respondeu aqui muito super tranquilo. A gente pode fazer, por exemplo, por uma Apple TV. Caso a gente não tiver uma Apple TV na instituição, a gente também consegue comprar adaptador do iPad para o modelo de projetor que a gente tiver. Então, nós temos alguns caminhos de solução e o Léo está apresentando aqui no chat. Obrigado, Legal. Gui. E deixa a porta aberta também para quem tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade que eu e o Léo estamos aqui respondendo no chat. Obrigado, Gui. Perfeito, obrigado, Yuri, obrigado a todos pela interação no chat. Lembrando que um dos cursos disponíveis é de iPad básico, e lá a gente fala de espelhamento, então vale a pena, caso vocês queiram explorar um pouco melhor isso, ou a gente vai mandar um e-mail no final do evento também, no final dessa apresentação para vocês, com a gravação do vídeo para vocês compartilharem com os colegas, e também com algumas dicas e alguns materiais, e fiquem à vontade para responder este e-mail para a gente apoiar vocês.
E entrando um pouco mais na perspectiva técnica, porque eu sei que aqui tem pessoas que são técnicas também presentes nessa interação de hoje, a gente quer trazer de maneira muito rápida e muito pontual alguns detalhes da rede, né? Porque a gente pode planejar e sonhar com o melhor projeto do mundo, mas se não tiver rede, a gente está afadado ao potencial fracasso, digamos assim, né? A gente é muito movido por amor quando a gente trabalha com escolas, mas o amor, infelizmente, não conecta com Wi-Fi. Então, como é que a gente faz isso funcionar? Como é que a gente faz isso privilegiar o bom funcionamento do projeto? A gente testou muito mais o cenário 1, porque na nossa visão é o ideal. A gente sabe que não é sempre acessível, mas é o ideal. E, ao mesmo tempo, é o que tem mais máquinas. Então, é o que estressa um pouco mais ali a internet na instituição. Quando a gente fez esse teste, claro, é um teste controlado, então é um ambiente de rede que a gente configurou, que a gente tomou cuidado de trazer todos os detalhes ali importantes para o bom funcionamento do iPad na rede, de acordo com os documentos e guias da Apple. E ali à direita tem algumas informações. Então, a gente usou o Zoom como plataforma de conferência, a gente tinha um roteador específico na sala de aula para testar essa interação de rede, e no caso dessa instituição é um roteador por sala, então não precisou deslocar nada, já era esse cenário. A gente usou também algumas configurações de antena, a gente chama de dual band, né, que são duas frequências. A gente tem uma velocidade alta e de internet dedicada, então a gente tem 50 MB dedicado nessa instituição para esse teste em específico, e o teste foi de uma aula, e a gente considerou uma aula como sendo 1 hora, né? Online, principalmente pensando. E esse teste foi realizado aqui na cidade de São Paulo, para vocês terem todas as informações. E aí, quando a gente olha para os dispositivos, a gente assumiu que teriam alguns dispositivos conectados. Então, no cenário 1, a gente tem 2 iPad, pelo menos, né? Um que está transmitindo e um que está com o docente, mas o aluno que está em casa ele pode usar alguns recursos, seja o iPad, seja o notebook dele, seja o MacBook, ou seja algum smartphone, ou seja qual for. A gente considerou ali esses 3 itens para quem estiver em casa, iPad, notebooks e MacBook, mas é mais importante olhar da metade para cima desses 2 primeiros itens, que é o que influencia na nossa escola. Então, com esse sistema que a gente montou, a gente conseguiu ter bastante sucesso no que diz respeito a troca de dados e tráfego de dados. Isso porque a gente achou que fosse consumir muito mais e, na verdade, não consumiu tanto quanto a gente imaginou. Eu sei que esses numerozinhos aí podem não significar muita coisa para vocês, mas o download, por exemplo, que é o tanto de informação que a gente busca da internet, no caso do iPad que estava transmitindo, foi algo em torno de 4 fotos que a gente manda pelo WhatsApp, por exemplo. Então, é muito pouco mesmo. 1 mega é bem pouco. E a taxa de envio de dados, ou seja, eu estou filmando e estou enviando essa filmagem para quem está em casa, então exige-se ali um pouco mais da internet, ainda assim foi muito pouco também. E essa informação a gente vai tornar disponível para vocês, então vocês podem compartilhar com o time técnico de vocês, até por isso que eu não vou tomar muito tempo aqui. Uma outra coisa legal de trazer foram os picos, né? Então, qual foi o máximo de consumo e qual foi o mínimo de consumo na rede da instituição de ensino e na rede de quem está em casa. Essa é uma outra informação legal para compartilhar com o time de TI das instituições de ensino de vocês, para que eles possam ter essas informações, considerando o cenário 1 que tem mais máquinas, que tem 2 dispositivos por sala, por exemplo. E um outro dado legal é o consumo total de dados por aula. Então, a cada 1 hora, o que a gente está fazendo, como que esse dado está se comportando, e aqui graficamente representado o que acontece com a rede da escola quando a gente olha para o iPad que está fixo transmitindo essa aula, e o que acontece com o iPad do professor que está captando áudio, etc. Esses gráficos aqui significam muito para o TI, porque eles conseguem entender quais são os picos e quais são os momentos de estabilidade, digamos assim, de cada um recurso. É muito importante, nesse caso, da rede da escola, que cria uma rede à parte para o iPad, que a gente consiga garantir uma velocidade mínima para o bom funcionamento desses três cenários que a gente trouxe. E na rede da família, e aí é um relacionamento que a gente tem mais próximo com as famílias, né? Professores, coordenação falam muito com as famílias, como que a gente pode orientá-los para isso? E é muito bacana pegar aqueles dados e mandar também. Às vezes a família tem alguma internet disponível, mas não consegue entender se é o suficiente ou se não é, por que está dando problema, por que não está. E é muito legal ver como a rede da família se comportou bem também com esse cenário. Acredito que vocês tenham tido experiências ao longo dos anos, ao longo dos meses aí, desse ano de 2020.
e talvez queiram compartilhar alguma coisa por chat, mas o importante aqui é lembrar que são informações que a gente quis trazer para as pessoas mais técnicas, e as recomendações que a gente faz é que pelo menos tenha 5 MB ali, a taxa, né, de transmissão mínima de 5 MB por segundo para download, 10 MB por segundo para upload do iPad que está na sala de aula. Ou seja, a rede da escola, respeitando isso, a gente vai garantir que vai ter uma boa experiência. E o que a gente queria deixar aqui de próximos passos também é, mas e após a pandemia, né? Porque talvez a discussão hoje seja, o que eu faço, né? Porque muito provavelmente a gente vai voltar e vai voltar parcial. E como que eu dou conta dessa decisão, né? A gente vai comprar webcam, a gente vai comprar notebook, a gente vai comprar iPad para fazer esse sistema de transmissão que a gente está compartilhando com vocês. O que que a gente vai fazer com esses recursos que estamos comprando ou adotando hoje, depois da pandemia? Diferentemente de outros recursos que a gente tem alguma dificuldade para responder, o iPad a gente tem mais facilidade, né? Isso porque a gente tem aí sim, e aí eu, o Léo, o Yuri, todo o time de tecnologia que desse junto, a gente fica muito empolgado com a ideia de poder voltar, porque a magia do que acontece do lado Apple, assim, acontece justamente quando a gente tem as crianças com acesso aos dispositivos. Então, quando a gente puder voltar para a sala de aula, a gente vai poder voltar a trabalhar e estimular a criatividade com essas crianças por meio da música, do desenho, da fotografia, do vídeo. A gente está muito ansioso, inclusive, pela ideia desse eventual retorno parcial, porque as crianças voltando para as escolas, a gente vai poder fazer aquela metade que a gente trouxe lá no início, que é o presencial. Então, a gente vai poder trazer para as crianças gravação de vídeos tutoriais, como explorar a escola, formas geométricas por meio da foto, como recontar e fazer releitura de algumas histórias em quadrinhos por meio do desenho, como aprender ritmo, especialmente na educação infantil, com música, e mais do que isso, esse currículo todo ele é integrado com outras matérias, ele é multidisciplinar. Então, o que eu faço com o iPad, por exemplo, depois da pandemia, né? Porque a pandemia acaba, esperamos, né? Estamos torcendo muito, mas é esperado que a pandemia acabe e se encerre. E o que a gente vai fazer com webcams, por exemplo, depois da pandemia? O que a gente vai fazer com os notebooks depois da pandemia? Talvez esse seja o ideal momento para a gente planejar o que fazer com os nossos iPads depois da pandemia. Para quem não tem, considerar nesse processo, mas para quem tem, especialmente olhar para o retorno. Então, nesse retorno parcial, o que a gente vai fazer? A criatividade definitivamente é um ponto que a gente gosta de tocar. A gente gosta também de trazer a criatividade associada com a BNCC, né? A gente não pode ignorar que há demandas e exigências que a gente enfrenta enquanto instituição de ensino, enquanto educador. Então, é importante dar base para as decisões que a gente está tomando. Então, tanto o currículo de criatividade quanto de pensamento computacional que trabalha programação, solução de problemas complexos, que trabalha pensamento crítico, tudo isso está associado imediatamente com a BNCC e, inclusive, é um dos temas que a gente traz aí para o futuro de evento para a gente explorar. E mais do que isso, supondo que alguma instituição de ensino ainda não tenha dispositivo, qual que será que é o próximo passo que a gente pode dar? Antes de trazer essa fala mais final de encerramento, Yuri, alguma coisa que você queira trazer do chat? Tudo bem por aí? Por enquanto, aqui no chat, tudo tranquilo. Perguntaram da ferramenta também de transmissão que você chegou a utilizar no teste. Daí o Léo respondeu que foi o Zoom. E acho que é importante enfatizar, né, nos pontos que você trouxe o livro de criatividade, porque nós sabemos os pontos que nós devemos trabalhar, nós temos o material para trabalhar, a tecnologia, e como que a gente consegue unir tudo isso, né? E é legal quando a gente consegue enxergar onde cada um tem um vínculo e como que com tudo isso junto a gente consegue trazer para o nosso olhar, para o nosso plano de aula e aí fazer um super trabalho, né? E continuar implementando coisas novas no nosso cotidiano, no nosso material, que a gente já faz com tanto carinho. Então, os livros de criatividade também tá aí para apoiar o professor, são materiais que são gratuitos e, como você disse muito bem, multidisciplinares. Então, professores de quaisquer matérias, desde os anos iniciais até ensino médio, conseguem encontrar vínculos na sua matéria dentro desses livros. Excelente contribuição, Yuri. Inclusive, eu gosto de mencionar que essa geração aprende de uma maneira diferente da qual a gente aprendeu e aprende até hoje, né?
Antes a gente dava um dispositivo móvel, um celular ou um tablet na mão de uma criança e ela perguntava: "Tem joguinho?", porque ela queria jogar, ela queria experimentar. Hoje ela pega esse dispositivo e a primeira coisa que ela faz é um vídeo. Então, se a gente não utiliza essas estratégias de vídeo dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem, a gente provavelmente está perdendo a chance de encantar uma criança que quer ser encantada, que quer se interessar por aprender. E esses currículos são gratuitos, igual a Yuri trouxe, e tem curso também disponível de criatividade com o voucher que a gente disponibilizou e vai mandar por e-mail para vocês, gratuito, apresentando o currículo e como a gente pode trabalhar. Então, fiquem à vontade. E aí, já trazendo mais detalhes aqui sobre o encerramento, caso a tua escola esteja tomando essa decisão, caso isso ainda seja uma questão que vocês estejam considerando enquanto instituição de ensino, ou caso vocês se gostaram da ideia que a gente trouxe, dos testes que a gente trouxe e do que a gente comentou, fiquem à vontade para acionar a escola de vocês. E a gente quis fazer uma coisa bem legal aqui. A gente sempre trabalha com a atmosfera Apple, então principalmente aqui olhando para o banco da Apple, e a gente conseguiu formatar um projeto bem legal em que todos os dispositivos ficam por volta de R$ 99 por mês, cada um, dentro de um processo de 36 meses. E nesse processo de R$ 99 já tem toda a implementação, já tem os dispositivos, tem os cursos, e tudo isso a gente fez pensando com muito carinho, porque tem todos esses dois lados da moeda, né? Tem o lado pedagógico, que é o principal, mas depois que a gente sonha a parte pedagógica, a gente tem que tecnicamente tornar isso viável, e aí que entra todo esse trabalho de configuração da rede, de configuração dos dispositivos, de disponibilização dos recursos, e vocês podem ficar à vontade para acionar o time dessa junta a qualquer momento sobre esses pontos. E trazendo mais detalhes ainda sobre os próximos passos, então esse é o segundo evento. Pode falar, Yuri, fica à vontade. Não, a Zilda levantou uma ótima questão sobre onde nós vamos disponibilizar essa gravação. Se você quiser trazer, por gentileza. Excelente pergunta. A gente tem um canal no YouTube, então a gravação estará disponível por lá. De qualquer maneira, a gente vai mandar o link dessa gravação para vocês por e-mail, tá? Assim que encerra a conferência, a gente tem o hábito de editar o início do vídeo, o final, para deixar uma experiência melhor para vocês. E depois disso, a gente envia para o YouTube e torna disponível o link para vocês. Perfeito, obrigado pela contribuição. E chega ao fim aqui a nossa interação de hoje. A gente quis trazer as práticas de ensino híbrido, olhando mais para a sala de aula invertida, como o iPad se comporta nesse sentido e como vocês podem se apoiar nos cursos da Sejunta, nos recursos que a Apple promove ali para a educação, para tornar isso possível. A gente quer tomar sempre cuidado de lembrar que as tecnologias são sempre caminhos e meios para a gente alcançar determinado objetivo, e o principal é a gente de fato entender o conceito. A gente tem feito muita mágica durante essa pandemia, né, com os nossos alunos, com tudo isso, a gente tem se esforçado mais e a gente quer talvez ficar ainda mais preparado para o ano que vem, porque quando o ano que vem voltar, a gente provavelmente volta num regime de rodízio e a gente quer dar para vocês as informações que vocês precisam para ter sucesso no ano que vem. E para que vocês tenham mais informações e mais sucesso com tudo isso, a gente tem o evento de hoje, dia 5 de novembro, que é justamente como o iPad pode ser utilizado numa perspectiva pedagógica e técnica para o ensino híbrido. Na semana que vem, a gente tem um outro evento, que a gente fala sobre o Mac na escola. Então, como a gente pode usar o Mac, por exemplo, para trabalhar programação, criatividade e outras situações. A gente tem no dia 26 do 11 um guia prático para começar um projeto de programação na instituição de ensino. No dia 30, o Beabá da programação para docentes. E no dia 3 do 12, como preparar a instituição de ensino, um plano de aula ou até a grade inteira curricular, considerando a Base Nacional Curricular Comum de 2021, com criatividade e programação principalmente. Eu, Guilherme, agradeço demais a presença de vocês. Sou muito grato por vocês ficarem aqui com a gente durante esse tempo. Espero que vocês tenham gostado da interação. Fiquem à vontade para responder o e-mail que vocês vão receber com feedback, o que vocês acharam, o que vocês esperam ouvir. A gente sempre brinca que a nossa melhor interação é a próxima e a gente conta muito com vocês para coletar essas contribuições para que a gente possa aprender e fazer experiências cada vez melhores para vocês. Agradeço demais também ao time dessa junta. Yuri, Léo, fiquem à vontade. Perfeito, Gui. Obrigado. Também agradeço a participação de todos. Desejo um ótimo
fim de semana, que vocês consigam descansar aí. E fiquem ligados no e-mail que vocês vão receber o link para o feedback, tá? E lá vocês vão receber todas as informações para saber como consultar os nossos cursos e esses materiais citados, tá bom? Da minha parte, gostei muito de falar com vocês e desejo para todos um ótimo final de semana. Obrigado, gente. Obrigado, queridos, também da minha parte. É sempre muito bom estar pertinho de vocês. E eu quero muito ver vocês na nossa próxima reunião. Combinado então, gente. Encerrando por aqui, os materiais que a gente comentou estarão disponíveis no e-mail para vocês. A gente agradece demais. Tenha uma boa noite, um bom descanso e até mais.